Bem, pessoal, vamos lá fazer a correção de português da página 150 sobre o gênero textual, entrevista. Então, na primeira questão, diz o seguinte: preste atenção na maneira como a entrevista foi organizada e responda. Então, quem faz as perguntas? Então, de acordo com o texto, profissão, que é dublador, que foi uma entrevista. Aí pergunta, quem faz as perguntas? Um repórter do jornal Joca, né? Acredito que todo mundo respondeu. B, quem as responde? A dubladora Monalisa Delgado. Letra C, que sinal de pontuação é indicado para... Qual sinal de pontuação é usado para indicar as perguntas do entrevistador? O ponto de interrogação. Como foram diferenciadas as falas do entrevistador e da entrevistada? Então, as perguntas, elas são destacadas em bold, ou seja, em negrito, e as respostas, não. Então, as perguntas, ela foi destacada em bold. O que é bold? É negrito. O que é negrito? Escurece a fonte. Letra E. Você sabe como os jornalistas registram as respostas em uma entrevista? Então, geralmente, eles usam um gravador ou fazem as anotações para registrar as respostas da entrevista. Então, é dessa forma que os jornalistas registram quando está entrevistando alguém. Na segunda questão, que dificuldade Monalisa enfrentou no início de sua vida profissional? Então, ela não tinha diploma de atriz e os cursos de formação de dubladores eram muito caros. Questão 3, pede para reler o trecho da entrevista e responda, segundo Monalisa, como fala e escrita se unem na dublagem? O dublador se guia por um roteiro escrito, onde estão as falas, e pela movimentação da boca da personagem na tela. Então, tem um trechozinho que diz qual é a parte mais difícil de dublar um personagem. O sync, que é colocar fala na boca da personagem, tudo tem que ser feito muito rápido. Você tem no máximo 3 ensaios, tem que olhar o texto no papel e ao mesmo tempo olhar o filme. E tem que ser rápido. Então não é fácil essa profissão de dublador aí, como você vê. Então na quarta questão, observa o texto, a foto do local do trabalho do dublador. Então, quais elementos estão relacionados ao ato de dublar? Então, na foto há o quê? Há uma bancada na qual fica o dublador com o microfone, o roteiro da história e uma tela com a projeção de animação, ou seja, o do filme. Na página 151, continuando aí a quinta questão, na fala espontânea, é comum usarmos palavras e expressões que não usaríamos em uma fala mais normal. Então, releia esse trecho da entrevista quando diz assim, ele me disse que estava dando um treinamento para uns amigos e que eu poderia ir se quisesse. É claro que eu fui. Então, essa fala mais solta e despretensiosa foi mantida na entrevista escrita. Isso permite que o texto mostre ao leitor uma fala mais natural e próxima da fala do público leitor ou muito distante da fala do público leitor. Então, nesse caso, é mais natural e próximo à fala do público leitor, certo? Na sexta questão, imagine que durante a entrevista em sua fala, Monalisa Delgado usasse as expressões em destaque a seguir.
Então, aqui no caso do quadro, aqui está em destaque, está em bold, ou seja, em negrito, que escureceu. Diz, deixe eu me lembrar. Puxa, não consigo me lembrar. Só dizer que ele me falou alguma coisa sobre uns amigos que ele conhecia. E podia me dar uma oportunidade. Bom, você acha que eu não iria, hein? Eu fui. Letra A. O que as palavras e as expressões em destaque indicam? Que o entrevistado tenha se lembrado de algo. Na letra B, reescreva a fala, mantendo o essencial para que a ideia seja transmitida. Então, ele falou alguma coisa sobre uns amigos que ele conhecia e que poderia me dar uma oportunidade, eu fui. Então, aqui, finalizando a atividade aí de interpretação do texto Profissão Dublador, que é uma entrevista, para vocês entenderem quais são as características de uma entrevista, que tem um entrevistado e o entrevistador. Duas pessoas que um pergunta e o outro responde, e sempre é utilizado com pergunta e é utilizado o ponto de interrogação. Então, editar uma entrevista significa o quê? Transformar o conteúdo da conversa em um texto escrito. Então, para produzir a versão final do texto da entrevista, quem edita elimina as marcas da oralidade, ou seja, das expressões mais usadas na fala. Algumas publicações mantêm parte dessas expressões no texto final, pois indica que o entrevistado riu, emocionou-se, gesticulou, de determinada forma o exercitou. Desse modo, o texto parece mais natural. Só é preciso atenção. Se houver muitas expressões como essas, a leitura pode se tornar o quê? Cansativa. Então, finalizando aí o gênero textual, entrevista.